Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme conversamos com vocês na semana passada, este mês o jornal Folha Espírita publicou uma série de reportagens bastante completas a respeito do suicídio entre jovens e adolescentes, tema que ganhou destaque na imprensa nos últimos meses, após a difusão de perigosos jogos na internet, como o bastante comentado Baleia Azul, e da série da Netflix 13 Reasons Why, ou 13 Razões Por Quê. Vamos continuar as nossas reflexões a respeito da visão da doutrina espírita sobre o suicídio entre jovens, e desta vez comentando as sábias palavras do pedagogo e educador Walter Graciano Júnior. Antes, para começarmos o nosso programa, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz do nosso Chico Xavier. Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e de aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o esposo áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, o subalterno menos feliz, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida e avancemos para diante, arrimados à tolerância. Porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã, com maiores dificuldades talvez, dentro da necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à sabedoria divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor. Amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais sublimes lições. Nesta edição de maio do jornal Folha Espírita, o pedagogo e trabalhador do Departamento de Infância e Juventude do Grupo Espírita Caibar Schutel, na capital paulista,
Walter Graciano Júnior, nos trouxe uma série de importantes reflexões sobre o tema do suicídio entre adolescentes. Como ele nos diz em seu artigo, ser jovem nos dias de hoje não é fácil. Milhares deles enfrentam todos os dias a falta de perspectiva, incompreensão, problemas financeiros. Outros milhares possuem facilidades materiais, vida estável, aparentemente sem problemas. Entretanto, o vazio interno em ambos os casos é o mesmo. Não podemos deixar de lado os compromissos espirituais assumidos ao reencarnar, experiências de vidas passadas, o início das relações sociais fora do lar, tudo isso somado ao corpo físico, que passa por inúmeras transformações. E sobre estas transformações que acontecem na adolescência, o psicoterapeuta Miguel Mealha Estrada nos diz o seguinte: as mudanças tornam-nos mais independentes da família e levam-nos a criar importantes laços sociais e até amorosos, mas trazem com elas o risco de desregulação emocional e comportamental. O mundo social do pré-adolescente é bem mais amplo, hierárquico e complexo do que o da criança. Aumentam as relações de amizade mais privadas e até exclusivas, criam-se laços mais íntimos e profundos, investe-se na confiança e aparecem os primeiros namoros. Por norma, os pré-adolescentes e os adolescentes organizam-se em grupos de 3 a 10 elementos que se identificam uns com os outros, moldando assim as suas personalidades, o que são e o que imaginam que vão ser no futuro em função disso. Só que essas relações sociais são muito instáveis e esse pormenor reflete-se em casa. Segundo Walter Graciano Júnior, em seu artigo na Folha, o que se tem observado é que para preencher esse vazio interno, em vez de procurar o fortalecimento através do trabalho, da religiosidade, do estudo, a grande maioria corre atrás de uma vida vazia, sem responsabilidades, com prazeres imediatos, que rapidamente são substituídos por decepção, desencanto e, não raro, o desejo de morte. E quando chegam do outro lado da vida, como nós espíritas bem sabemos, despertam para uma realidade totalmente diferente do que esperavam e em condições muito difíceis. No prefácio do livro Jovens no Além, de psicografia de Chico Xavier, Emmanuel alerta para a triste realidade, com esperança de que as mensagens enviadas pelos jovens sirvam de exemplo para aqueles que deixam o vazio tomar conta de suas vidas, entregando-se a atos impensados, auxiliando-os talvez a escolher o melhor caminho e a pensar com acerto. Mas e os pais, os responsáveis, onde entram nesse processo? Os pais irresponsáveis, e por que não dizer a família como um todo, devem assumir com garra e força a responsabilidade que lhes foi colocada nas mãos. Nunca, em nenhum momento, foi dito que educar é uma tarefa fácil. Cabe aos pais atuar como coadjuvantes no processo e não somente como observadores. Nunca delegar a outros a responsabilidade assumida. O diálogo e o vínculo íntimo são os melhores remédios contra as crises e frustrações. Desvalorizar o sofrimento da criança, do adolescente e do jovem, não dar valor aos sinais emitidos, são as piores atitudes que a família pode adotar. Apesar de as atitudes praticadas por eles, no sentido de criar segredos, dificultar o acesso dos adultos à sua vida pessoal, negar que precisam de ajuda, só faz aumentar o sofrimento e o tanto da ajuda que eles realmente precisam. Nenhum sinal persistente deve ser desvalorizado ou deixado de lado pela família. Walter Graciano Júnior relaciona alguns destes sinais: apatia, isolamento social, humor depressivo, queda no rendimento escolar, agressividade, irritabilidade ou instabilidade, alteração de hábitos alimentares e de sono, uso de drogas, automutilação, comportamento de risco, pensamentos suicidas e outros.
Walter Graciano pede atenção para que, caso pais ou professores identifiquem alguns desses sinais, é preciso procurar ajuda o mais rápido possível. Com diálogo, avaliação adequada, identificação e intervenção, muitos problemas são resolvidos. Nas palavras de duas adolescentes, estudantes respectivamente do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, na rede particular da região metropolitana de São Paulo, e que já assistiram, assim como a maioria de seus amigos, a série 13 Reasons Why, o tema que aparece na ficção retrata algo que ronda a vida dos adolescentes todos os dias na vida real. Elas dizem que o medo de errar, de serem julgadas e julgarem, de se abrirem até para os mais próximos, faz desta fase da vida uma etapa muito turbulenta. Elas contaram à Folha Espírita que a maioria de seus amigos se identificou com as coisas mostradas na série por apresentar dramas muito comuns que já aconteceram na vida de cada um deles. Uma das estudantes, que fez o seu depoimento ao jornal, nos disse o seguinte: muitas vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos entenda, um sorriso amigo. Nós, adolescentes, guardamos tudo para nós mesmos e acabamos nos sufocando e definhando. Parece-nos, como adultos, que dar este sorriso amigo é um começo muito simples, mas pode ser também o começo da melhora, o começo do desabafo necessário para que o jovem perceba que não está só e de que nós o amamos. O pedagogo Walter Graciano ainda traz as seguintes sugestões para que as crianças, adolescentes e jovens saibam lidar com estes sentimentos. Não se isolar, buscar a convivência familiar, conversar com os pais, procurar a ajuda de professores, coordenadores, médicos ou amigos que sejam realmente confiáveis, pedir ajuda, mas também denunciar, lembrando que outros jovens convivem com os mesmos problemas e dificuldades. No que diz respeito à internet, lembrar-se sempre que as mensagens e fotos postadas podem ser passadas adiante, podem gerar depois graves problemas para o convívio em grupo. Lembrar-se que nenhum conteúdo que circula pelo celular ou pela internet é realmente anônimo. Fotos, mensagens e informações podem cair na mão de estranhos. O agressor ameaça e expõe a vítima em redes sociais para constranger, ofender, intimidar, mas existem meios para evitar isso. Vamos agir com amor, responsabilidade e muita compreensão com os nossos jovens, pois são eles o futuro do nosso planeta. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, uma valiosa lição do mentor de Chico Xavier, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, inspirada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 29, diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover a edificação. Emmanuel ele escreve sobre esta parte que Paulo escreveu. Mas já pensaram em quantas coisas que falamos que estão longe de promover edificação? Ao contrário, é mais fácil que estejamos promovendo o medo, a insegurança e o desânimo. Vocês poderão estar pensando, mas está difícil a gente encontrar motivos para falar de coisas boas. Do jeito que as coisas andam? Será? Eu lhes devolvo a pergunta. Será que não tem sido mais fácil ficarmos repetindo que nem papagaio tudo que ouvimos ou assistimos sem nos preocupar com as consequências do que falamos aos ouvidos dos outros? Desculpe-me a dureza das palavras, mas a intenção é também chamar a minha própria atenção para a responsabilidade sobre o que dizemos, palavra por palavra. No livro que eu mencionei há pouco,
o mentor faz uma analogia com todos os cuidados que dedicamos no mundo civilizado à higiene, lembrando dos grandes reservatórios de água que são devidamente tratados para permitir o consumo humano sem prejudicar a saúde da população. Lembra também que hoje mantemos métodos de fiscalização dos alimentos e também dos laboratórios que devem produzir substâncias totalmente isentas de bactérias e de vírus. E pergunta-nos se, em relação à palavra torpe, não devemos dedicar os mesmos cuidados de higienização. Qual é a razão desta preocupação? É muito simples. Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Responde-nos Emmanuel. Tudo que falamos repercute em quem nos escuta as palavras com efeito positivo ou negativo. Como é mais fácil dar exemplo dos outros, vou contar um episódio que ouvi há muito tempo numa palestra. Acho que a história é real. Contava, o palestrante sobre uma família de imigrantes japoneses, cujo casal, assim que chegou ao Brasil, depois de trabalhar em diversas atividades no ramo de serviços e no comércio, se sedimentaram enquanto pasteleiros. E foi assim que o casal criou os seus filhos, 2 rapazes e uma moça. Conseguiram, trabalhando duro, dia após dia. Com os seus pastéis, sustentaram a família e custearam o estudo dos 3 filhos com nível universitário. O mais velho dos filhos tornou-se um economista de grande prestígio e recebeu um convite para trabalhar e se especializar em marketing nos Estados Unidos. O casal, já maduro, continuava com a sua tradicional pastelaria, mantinha uma ótima clientela e faturando o necessário que lhes permitia guardar um pouco para a aposentadoria. Até o dia em que o filho mais velho voltou ao Brasil e, cheio de novas ideias de negócios, começou a criticar o negócio do pai, que lhe parecia muito retrógrado, passando a impor seus novos conceitos e forma de trabalhar. O pai, diante de tantas palavras de crítica e desfeitas do filho, ficou muito chateado, mas acabou deixando que este promovesse a modernização da pastelaria, dentro dos modernos conceitos de negócios no ramo da alimentação. Só que o filho, após converter o negócio do pai no que ele considerava o melhor, voltou aos Estados Unidos e o pai ficou tocando a moderníssima casa de pastéis. Passado pouco tempo, o velho genitor adoeceu. A pastelaria passou a dar prejuízo e ele teve que se desfazer do negócio. Pergunta: o dedicado pai ficou doente só porque era velho, de idade? Não, ele ficou deprimido e doente, sem energia, devido às palavras pouco cuidadosas, sem sentimento de gratidão, de consideração, com as quais o seu primogênito tentava convencê-lo de que o seu negócio era ultrapassado e sem futuro. Tudo o que falamos, gente, deve passar pelo crivo do bom senso e da caridade. Na história, o rapaz poderia até sugerir e mostrar ao pai os novos caminhos dos negócios no ramo da alimentação, sem, no entanto, desfazer do negócio que o sustentou e que permitiu que ele, filho, estivesse numa posição tão vantajosa no presente. Antes de falarmos qualquer coisa, pensemos se o que vamos dizer passou por algum tipo de higienização, ou seja, repercutirá nas pessoas que nos ouvirem. Qual tipo de sensação ou sentimento? Contribuirá para que o dia da outra pessoa seja mais agradável?
Terão a solução que estão esperando? Expressarão gratidão ou revolta ou chorumela? Lembremos-nos que somos responsáveis por tudo, exatamente tudo que resulta do que falamos. Do mesmo modo como escovamos os dentes para manter a nossa boca e dentes saudáveis, deveríamos escovar as palavras antes de soltá-las. Um grande abraço e até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Agora assista o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos novamente ao Momento Doutrinário. Hoje vamos pensar sobre a lição de Albino Teixeira, Espírito, psicografia de Chico Xavier contida no livro Paz e Renovação, sobre obsessão e cura. Diz Albino Teixeira que a reencarnação solicita, exige 9 meses de base no claustro materno, a fim de que venha a estabelecer domínio sobre o corpo. E não se exige do espírito nada menos que 7 anos sucessivos de esforço e de ensaio para que se lhe consolide a segurança na experiência física. Um certificado de competência nas profissões liberais custa habitualmente quase 4 lustros de estudos incessantes. Já uma árvore frutífera deve aguardar a passagem de muitas estações até que consiga fornecer os frutos da própria espécie. O carvalho ou a peroba, para oferecerem material de construção, necessitam de muitas décadas de trabalho silencioso na organização da própria estrutura. O carvão, para converter-se em diamante, requisita séculos de apoio no laboratório da natureza. Em qualquer processo ou desenvolvimento de aquisições do mundo, nada se obtém sem paciência, amor, educação e serviço. Como quereis, meus irmãos da terra, que a obsessão, que é frequentemente desequilíbrio cronificado da alma, venha a desaparecer sem paciência, amor, educação e serviço de um dia para o outro? Obsessão é sério. Vamos pensar com profundidade. Não basta simplesmente ir à casa espírita e estar desobsediado. Não. Depende de tudo isso que disse Albino Teixeira. Obrigado pela companhia, boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui, lembrando a todos que daqui a cerca de 1 mês e meio estaremos todos presentes no Medinesp 2017, entre os dias 14 a 17 de junho. O tema desta edição é Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. O evento, que é organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil a cada 2 anos, sempre traz especialistas que trabalham o aspecto espiritual na sua rotina médica, tanto profissionais brasileiros como também
vindos de outros países. Teremos como convidados especiais desta edição o palestrante Edivaldo Pereira Franco e o jornalista da Globo News, escritor e palestrante espírita, André Trigueiro. Acessando o site do evento, www.medinesp2017.org.br, vocês ainda podem fazer as suas inscrições e reservas online, além de saber a lista completa dos palestrantes nacionais e internacionais e também os temas que serão abordados. O evento acontecerá no Centro de Convenções Rio Centro, no bairro do Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. E estão todos convidados, sejam ou não profissionais da área da saúde. Gostaríamos de lembrar a todos vocês também que mandem as suas sugestões para o nosso programa. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia e tenham todos uma ótima semana.